O que é o futuro? Sabe, quando a gente pensa nisso, logo vem na cabeça, sei lá, carros voadores, datas distantes. Mas e se a gente deixasse a bola de cristal de lado? Hoje, vamos olhar para essa questão com uma lente bem diferente, a lente da filosofia. E a gente vai ver que o futuro não é uma coisa que simplesmente chega. Não, ele está sendo construído tijolo por tijolo bem agora. E o projeto dessa construção está todo aqui no nosso presente. Pois é, se a filosofia não tem um mapa do amanhã, qual é a ferramenta dela? A sacada é que ela não olha para frente, ela olha para dentro do que está acontecendo agora. E o que ela encontra ali, nossa, muda completamente nosso papel nessa história. Deixa de ser um papel de espectador e passa a ser de arquiteto do tempo. E aqui está a grande virada de chave. O futuro não é um destino, é uma gestação. Pensa só nessa imagem. Ele está sendo formado neste exato momento, sendo alimentado por cada escolha nossa, cada tecnologia que a gente abraça, cada dilema ético que a gente enfrenta ou ignora. A filosofia, nesse cenário, funciona como um ultrassom do presente, mostrando as forças que estão ali, quietinhas, moldando o que vem pela frente. Para entender melhor essa gestação, a gente vai usar 3 lentes filosóficas bem poderosas. Primeiro, a da técnica, que serve como um alerta. Depois, a da responsabilidade, que nos cobra uma postura. E, por fim, a da fuga, que nos dá um respiro e mostra as saídas. No final, a gente vai ver como equilibrar tudo isso. Ok, vamos começar com a primeira lente. E talvez a força mais dominante do nosso tempo, a nossa relação com a tecnologia. Para nos guiar, vamos olhar pelo retrovisor de 2 pensadores gigantes, Martin Heidegger e Gilbert Simondon. Heidegger nos traz uma ideia que, olha, dá até um arrepio. Ele chama de armação, ou em alemão Gestalt. Para ele, o grande perigo da tecnologia moderna não é quando ela dá errado, é justamente quando ela dá certo demais. Ela funciona tão bem que nos obriga a ver o mundo através da sua lógica. É um enquadramento que transforma tudo em estoque. Um rio deixa de ser um rio e vira potencial hidrelétrico. Uma floresta vira metros cúbicos de madeira. Tudo se torna um fundo de reserva, só um recurso esperando para ser otimizado. E a gente? Onde a gente fica nisso tudo? Bom, se tudo é recurso, nós também viramos um. Viramos o recurso humano da planilha, o operador de uma máquina, ou, o que é ainda mais comum hoje, só um conjunto de dados. Um perfil de consumo para alimentar algoritmos, é a desumanização em nome da eficiência total. Mas calma, nem tudo está perdido. Se Heidegger soa o alarme de incêndio, Gilbert Simondon mostra a porta de emergência. Para Simondon, o problema não é a máquina em si, mas a nossa ignorância sobre ela. A gente usa os celulares como se fossem caixas mágicas, caixas pretas, que simplesmente funcionam. A solução, então, não é quebrar as máquinas, é criar uma cultura técnica, entender como as coisas funcionam, para que a gente se torne mestre das nossas ferramentas, e não o contrário. Agora vamos para a segunda lente. Aqui a conversa sobe um degrau. A gente sai do desafio técnico e entra de cabeça num dever moral. Quem nos guia aqui é o filósofo Hans Jonas, e o tema é a nossa responsabilidade com quem ainda nem nasceu. Jonas nos dá uma ferramenta de pensamento fundamental, a heurística do temor. Isso não tem nada a ver com pânico, tá? É sobre prudência estratégica. A lógica é simples, mas muito poderosa. Quando a gente lida com inovações que podem mudar tudo de forma irreversível, tipo edição genética ou uma superinteligência artificial, a gente tem que dar mais atenção para o cenário pessimista do que para o otimista. É o famoso princípio da precaução levado a sério. E por que essa prudência é tão vital justo agora? Porque, segundo Jonas, a tecnologia moderna nos deu um poder que nenhuma outra geração na história teve. Um poder que ele chama de o novo pecado da humanidade. A capacidade de, literalmente, apagar o futuro. As nossas ações de hoje podem simplesmente inviabilizar a própria existência de uma vida humana digna na Terra para as próximas gerações. E isso o leva a reescrever o mandamento ético mais famoso da filosofia, o de Kant. Olha só que mudança brutal de foco. Para Kant, a moral estava na intenção da pessoa, no aqui e agora. Para Jonas, a moralidade se desloca para as consequências coletivas, lá na frente. A pergunta muda de minha ação é correta para minha ação garante que vai existir um futuro para a humanidade? Esse dever com o futuro é pesado e ele é único. Primeiro, ele é assimétrico. Por quê? Porque as gerações futuras não podem nos processar, não podem reclamar, não têm voz. Segundo, é unilateral. A obrigação é toda nossa. Não existe uma troca. Nós somos os guardiões de um futuro que não pode se defender. E para Jonas, isso é o teste final da nossa maturidade como espécie.
ter a coragem de dizer não a um tipo de progresso que pode ser autodestrutivo. E agora, a terceira e última lente. Depois desse peso todo da responsabilidade, vamos para uma visão que é um respiro, uma lufada de ar fresco. Vem de Gilles Deleuze e nos tira do campo dos deveres para nos jogar no campo da criação, do potencial. É a visão mais libertadora de todas. Deleuze traz um conceito vibrante, o devir. É como se ele dissesse, parem de perguntar qual vai ser a foto, o retrato do futuro em 2050. Em vez disso, a gente tem que olhar para o filme que está passando agora. A pergunta certa é, o que nós estamos nos tornando nesse exato momento? O futuro não é o ponto de chegada, é o próprio movimento, é a transformação acontecendo. Tá, mas como esse futuro é criado na prática? Deleuze diz que é através das linhas de fuga. Pensa nisso como rotas de escape do presente. São todos os comportamentos, as criações artísticas, as comunidades ou até os usos de uma tecnologia que fogem do script, que rompem com o padrão e escapam da lógica do sistema, dessa tal sociedade de controle que tenta nos prever e nos modular o tempo todo. Então, se a gente quer ver o futuro nascendo, para onde se deve olhar? Não é para os relatórios das grandes corporações ou para os planos dos governos. Não. O futuro explode nas fissuras do sistema. Ele brota nas margens, naquela arte que ninguém encomendou, naquela comunidade que se organiza de um jeito novo, no uso de uma tecnologia que nem o criador dela imaginou. O futuro é invenção, e a invenção acontece nas brechas. E a consequência disso tudo é radicalmente otimista. Não existe uma fila única onde todo mundo marcha para um mesmo futuro inevitável. O futuro é um campo aberto, com inúmeros caminhos possíveis. Cada linha de fuga dessas é um novo futuro que pode ser criado, ativamente, por qualquer um, a qualquer momento. Certo, agora vamos amarrar as pontas. A gente viu o alerta da técnica, o chamado da responsabilidade e o convite à criação. Como a gente junta tudo isso numa abordagem que sirva para pensar e agir hoje, no nosso dia a dia? O ponto-chave é o equilíbrio entre essas três visões. Fica quase como um guia. Primeiro, compreender a técnica. Sair da ignorância para que a tecnologia faça parte da nossa cultura e não um sistema que nos usa como recurso. Segundo, assumir a responsabilidade. Agir com prudência, sempre protegendo o direito de quem vem depois. E terceiro, criar a fuga. Usar ativamente as brechas para inventar novos jeitos de viver, garantindo que o futuro continue sendo um lugar de possibilidades. No fim das contas, tudo se resume a isso. Pensar sobre o futuro desse jeito filosófico já é um ato político, um ato ético. É o ato de lutar para que a nossa existência, o nosso ser com toda a sua riqueza e sentido, não seja completamente engolido pela lógica da produção, do fazer ou pela lógica fria dos algoritmos do processar dados. E assim, toda essa viagem filosófica volta para o ponto de partida, o nosso presente, as nossas mãos. Se o futuro não é um destino que a gente descobre, mas uma casa que a gente constrói, agora, que tijolos estamos escolhendo colocar hoje? A pergunta fica no ar.